Olá, retomamos a nossa aula sobre direitos políticos, na disciplina Direitos Políticos e Partidos Políticos. E hoje vamos começar a examinar exatamente o que seriam os direitos políticos. Direitos políticos, universalmente, são reconhecidos como aqueles que as pessoas têm de participar das decisões políticas do Estado em que ela está inserida. Participar da vida política e dessas decisões consiste, na verdade, num direito fundamental de qualquer pessoa. Não se pode imaginar que, no exercício pleno da sua dignidade, às pessoas não seja assegurada a participação, de uma maneira direta ou indireta, na definição dos rumos que o Estado vai adotar em prol de si e de todas as outras pessoas. Então, os direitos políticos, os direitos dessa participação na vida política e nas decisões do Estado é um direito fundamental e, por isto, merece das Constituições e merece dos intérpretes das Constituições a maior atenção e o maior respeito possível, porque há quem já tenha dito que se os direitos políticos não forem respeitados por sua fundamentalidade, nenhum outro dos direitos fundamentais estaria com o seu respeito assegurado, porque de todas as dimensões dos direitos fundamentais, que já se sabe, que foi objeto de estudo também em outra disciplina, independentemente de sua classificação, quantas gerações ou não, nós temos aqui todos aqueles direitos que estão, por exemplo, arrolados no artigo 5º da Constituição Federal, eles não se sustentam se o direito fundamental político, o direito fundamental eleitoral, o direito fundamental à participação política não estiver protegido pela própria Constituição e pela legislação infraconstitucional. Então, esta natureza jurídica de direitos fundamentais é explicada pela relevância que esse direito de participação nas coisas do Estado tem para assegurar que o próprio Estado, de um lado, ele se iniba de produzir determinados atos que firam os demais direitos fundamentais, e, de outro lado, que ele promova a realização desses direitos fundamentais pelas suas políticas públicas. Assim, a qualidade, o significado, a importância dos direitos fundamentais políticos estão exatamente em que eles são a base do regime democrático. Sem esse direito político, que é direito fundamental, não há democracia, e também pela garantia de proteção, como dito, dos demais direitos fundamentais previstos na própria Constituição daquele Estado. É preciso que se leve em conta também, e aí já passamos para o próximo ponto, que há, do ponto de vista dos direitos políticos, uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. A dimensão subjetiva dos direitos políticos está em que a eles, os seus titulares, são assegurados a participação nos processos de escolha dos representantes populares
ou seja, nas eleições para o parlamento ou para o poder executivo, e também na dimensão subjetiva de que eles podem ser atores, partícipes deste processo de escolha, ou seja, eles podem também submeterem seus nomes à escolha dos demais cidadãos para aquele cargo que se coloca em disputa. Então, essa dimensão subjetiva dos direitos políticos consiste basicamente em se reconhecer que as pessoas podem invocar um direito público subjetivo de participação, seja como eleitor, seja como candidato nos diversos processos de escolha democrática dos dirigentes do país. Já a dimensão objetiva se encontra exatamente em que a ordem democrática, que consiste na realização pelo Estado de suas funções, de toda e qualquer natureza, essa ordem democrática, ela é estruturada exatamente pela dimensão objetiva dos direitos políticos. O exercício desses direitos, subjetivamente, tem como contraponto a objetividade de que este exercício é condição para a estruturação da ordem democrática no Estado, no exercício pelo Estado de todas as suas tarefas e responsabilidades. Há um outro aspecto que também se recolhe da Constituição, que vem a ser, relativamente aos direitos políticos, a vinculação do poder público e dos particulares a esses direitos políticos. Em que sentido que estaríamos cogitando dessa vinculação? A ideia é que, como o principal direito político é o direito ao sufrágio, a ser exercido ativa ou passivamente, não se poderia imaginar que qualquer ação dos poderes públicos, em quaisquer de suas organizações e funções, judiciária, legislativa e executiva, que eles possam, de alguma maneira, ferir os direitos políticos ou adotar medidas, cada qual no âmbito de sua competência, de modo a que possa colocar em xeque, tangenciar, ferir ou violar os direitos políticos. Ou seja, sobretudo, do poder estatal se espera e se exige antes um respeito absoluto aos direitos políticos de todas as pessoas, de todos os cidadãos daquele Estado. Não se pode, então, conceber que uma atitude de um membro do Poder Executivo ou uma legislação aprovada pelo Parlamento ou ainda uma decisão judicial possa ser adotada em desfavor da proteção que a Constituição dá aos direitos políticos. Isso é caracterizado principalmente pelo direito ao sufrágio. E, de outro lado, também, os particulares são obrigados, no exercício de suas liberdades, de respeitarem também os direitos políticos. Nós veremos que entre esses direitos políticos está o de candidatar-se em eleições e, se os particulares adotarem de alguma maneira ações que violem a liberdade e a igualdade de participação de um ou mais de um candidato numa eleição, essa ação é também inconstitucional. Ela, então, também deverá ser reprimida
porque a Constituição não se compadece com o ferimento dos direitos políticos, ainda que por atos de particulares, e não apenas por atos de qualquer setor do poder público. Então, há essa vinculação também dos particulares que devem respeito, que devem observância a esses direitos políticos. Podemos passar, assim, ao próximo tópico, que são as modalidades dos direitos políticos. Os direitos políticos podem ser classificados inicialmente em ativos e passivos. Se o direito político é o direito de participação na formação da vontade, e se o sufrágio é a maneira dessa participação, como que se daria, então, o exercício dos direitos políticos de forma ativa e de forma passiva? A de forma ativa é o exercício do direito de voto, não é? O sufrágio, ele compõe-se, né, tanto do direito ao exercício do voto, como do direito a se candidatar para tentar obter os votos da população. E, nesse sentido, então, a capacidade política ativa é aquela que vai ser exercida por meio do voto nas eleições. E a capacidade política passiva, ou capacidade eleitoral passiva, vai ser exatamente a possibilidade de as pessoas se candidatarem, pleitearem uma candidatura que depende, como se verá, da filiação a um partido político, para que dispute os votos e consiga eleger-se para o mandato, seja legislativo, seja executivo. Outra classificação que também se pode fazer dos direitos políticos é entre positivos e negativos. O direito ao sufrágio, seja votando ou sendo votado, ele é considerado ou classificado como um direito político ativo. É efetivamente a possibilidade da participação nas eleições, seja como eleitor, seja também como candidato. Esses seriam, então, os direitos políticos ativos, positivos, melhor dizendo. Já os direitos políticos negativos são aqueles em que, por circunstâncias previstas na própria Constituição, a pessoa não poderá participar de uma eleição, ora como eleitor, ora não só como eleitor, mas também como candidato. Então, nós teremos oportunidade de ver, em outra ocasião, também os casos em que se exercem positivamente os direitos políticos e os casos em que não se poderá exercer um dos direitos políticos, normalmente aquele de se candidatar a um mandato. Os direitos políticos também merecem ser examinados sob o prisma de suas qualidades. E, neste sentido, nós temos a qualidade de irrenunciável, a qualidade de intransferível e a qualidade de inalienável. Vamos trabalhar rapidamente essas ideias. Os direitos políticos são irrenunciáveis. Não há cidadão brasileiro que possa assinar uma declaração, proclamar da forma de direito que se cogitar, que ele não exercerá doravante
ou naquele caso, seu direito político. O direito político, como dito, por se tratar de um direito fundamental, ele é íncito à pessoa humana, ele é inerente ao próprio ser. E, portanto, em situações normais, ninguém, ainda que entenda que queira, pode renunciar ao seu direito político. A pessoa não pode, exatamente pela essencialidade do direito político, pela sua inerência à pessoa humana, ainda que ela o faça de alguma maneira formal, não se considerar válida essa pretensa renúncia, porque, repito, é como se a pessoa juridicamente quisesse renunciar à vida. Ela não pode renunciar à vida, porque a vida é um direito fundamental, é a proteção a ela da mesma maneira que a dignidade pessoal. Então, a pessoa, embora entenda que está declarando uma vontade, essa vontade não tem substância jurídica para ser aceita pelo Estado e pela comunidade. Quanto à intransferibilidade, isso nós veremos também oportunamente, o exercício dos direitos políticos, ele há de ser direto, ele há de ser exercido pela própria pessoa. E, nesse sentido, até por ele ter um valor imensurável e, portanto, impassível de qualquer valoração com vistas à sua transferibilidade, ele é considerado um direito também intransferível. Ou bem a pessoa o exerce da forma livre que ela tem para fazê-lo, ou ninguém fará por ela, uma vez que esse direito é intransferível a qualquer outro. Outra pessoa pode até preencher os requisitos para ela exercer plenamente os direitos políticos próprios dela, mas ela não pode receber por transferência e acumular menos ainda os direitos políticos que pertencem a outrem. E, finalmente, a inalienabilidade. Os direitos políticos são de caráter personalíssimo, dada a própria inerência à pessoa humana, e, em consequência, ele é, da mesma maneira, inalienável e existirá enquanto a pessoa existir e preencher os requisitos legais para o exercício desse direito político. Finalmente, vamos abordar de uma maneira ainda superficial nesta aula a titularidade dos direitos políticos. Os direitos políticos são, assim, reconhecidos, no caso brasileiro, a todos aqueles que completaram os 16 anos. Esses adquirem, com o implemento da idade e o alistamento eleitoral, que é uma forma de reconhecer-se eleitor por uma pessoa que atinge os 16 anos, essa pessoa, então, já tem o direito de votar. Ela ainda não poderá disputar nenhum cargo público, não poderá ser candidata ainda, porque só com o mínimo de 18 anos é que as pessoas podem passar a disputar os cargos públicos. Porém, ela já pode exercer o direito político ativo, que corresponde ao exercício do voto. Aí, neste destaque, são os brasileiros, ou seja, os estrangeiros não gozam dos direitos políticos que a Constituição da República reconhece basicamente apenas aos brasileiros. Há uma exceção
que corresponde exatamente aos cidadãos portugueses com residência permanente no Brasil, e uma vez que haja uma reciprocidade na legislação portuguesa em favor de brasileiros de exercerem esses mesmos direitos políticos. Então, na medida em que haja a reciprocidade e o português, o cidadão português, o nacional português, seja residente no Brasil, ele pode exercer o direito de votar, havendo restrições ao direito de não votar naqueles cargos para os quais a Constituição Federal exige a condição de nacional brasileiro, de brasileiro nato. Há uma exceção também de que, em regra, não podem exercer os seus direitos políticos quando militares que estejam conscritos naquele período do serviço militar obrigatório. É também uma previsão constitucional, aí uma exceção aos brasileiros, não é? Aqueles que, por estarem no serviço militar obrigatório conscritos, não podem exercer os seus direitos políticos nem ativa nem passivamente. E, finalmente, a própria Constituição vai estabelecer que a possibilidade do exercício da capacidade eleitoral passiva, isto é, de ser candidato e ser votado nas eleições, ela é estabelecida conforme o cargo, pela nossa Constituição, por faixas etárias, iniciando-se aos 18 anos e findando aos 35 anos, conforme sejam os cargos em disputa, conforme teremos oportunidade também de examinar. Portanto, do ponto de vista geral e um tanto quanto teórico dos direitos políticos, é isso que nesta aula gostaríamos de transmitir a vocês, antecipando que na próxima teremos a oportunidade de examinar mais concretamente a soberania popular e o sufrágio, que é o direito político primordial que a nossa Constituição brasileira estabelece. Até lá.